Olá, amada alma de luz, seja bem-vinda à nossa aula número 3 da Semente Cápsula Cristal do Amor. Aqui nessa videoaula a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a energia dos ciúmes. A gente vai poder compreender muito melhor esse sentimento, por que que a gente sente ciúmes, onde ele se intensifica e principalmente o efeito dos ciúmes nas chamas gêmeas e almas gêmeas, que é onde a gente precisaria colocar um pouquinho mais de atenção por razões específicas que a gente vai explicar nessa aula. Mais para o finalzinho da aula também, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a situação planetária, né, o porquê que está sendo tão importante trazer esta temática dos ciúmes para curas e transmutações, então fica com a gente aqui, até o final do vídeo, que vocês vão entender direitinho muita coisa legal, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, gente, quer dizer que o portal Vórtex Famílias de Alma hoje está protegido por direitos autorais. Então, nesse vídeo e em muitos outros vídeos futuros, postagens que fazemos, tudo o que o PVFA vai trazer para vocês vai estar protegido por direitos autorais. Então, é importante, sempre que vocês quiserem compartilhar o conhecimento que a gente passa aqui, pode compartilhar, não tem problema nenhum, mas passem os créditos do portal Vórtex Famílias de Alma, do Luiz e da Carla como canalizadores. É importante isso, porque sempre que a gente vai partilhar um conhecimento, a gente não está partilhando somente o conhecimento em si, a gente acaba que a gente está partilhando também a energia de essência que está aplicada ali, né. E também, além disso, muitas pessoas que às vezes tentam pegar as coisas que a gente escreve, não só as coisas que a gente escreve, as coisas que a gente fala nos vídeos também, né, a gente já vem colocando algumas aulas aqui sobre a semente, enfim, as pessoas costumam pegar partes do que a gente escreve ou fala e elas próprias colocam outras características, outras informações no meio daquilo. E muitas das vezes a energia do conhecimento que foi ancorado através do canal do Luiz e da Carla, ele acaba que ele é distorcido. Essa energia do conhecimento, ela acaba sendo distorcida. Às vezes a pessoa não faz nem por mal, ela quer partilhar alguma parte que ela achou interessante, mas no final isso acaba distorcendo. Então, sempre que vocês quiserem compartilhar um conteúdo que a gente partilha aqui com vocês gratuitamente, partilhem o conteúdo completo, coloquem os créditos, porque todo conhecimento passado aqui, ele vem com uma ordem divina, ele vem com uma ancoragem divina. É importante que esses códigos de luz não sejam distorcidos. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos para o conteúdo dessa videoaula. A gente basicamente vai falar sobre os ciúmes, a energia dos ciúmes em si, a gente vai trazer uma consciência sobre isso, como é que acontece, de onde surge, enfim. A gente vai falar sobre transmutar essa energia dos ciúmes com a chave da consciência. A gente vai utilizar da ferramenta da consciência para conseguir atenuar e transmutar tudo que a gente pode sentir como ciúmes. E aí, mais para o finalzinho da aula, a gente vai relembrar os efeitos da semente cápsula cristal do amor e a gente vai lembrar também por que ela vai ser tão boa para quem quiser acelerar e potencializar essas curas sobre ciúmes principalmente. Vocês vão entender o porquê a semente é especialista em trazer curas e transmutações para essa energia dos ciúmes em específico que, volto a ressaltar, muito importante a gente trazer uma clareza melhor sobre essa energia. Então vamos lá, a gente vai tentar ser breve da melhor maneira possível. E como fundamento, como pilar principal, para entender a energia dos ciúmes, a gente vai utilizar da consciência, a ideia
nessa aula é a gente expandir nossa consciência, compreender bem o que que é a energia dos ciúmes, e assim a consciência ela vai se apresentar para a gente como uma chave, né. Para a gente entrar em uma porta, a gente precisa girar a chave. E para a gente expandir a nossa consciência, subir do nosso mental inferior para o nosso mental superior, a gente precisa abrir uma porta. E essa porta tem uma chave, e essa chave é a consciência. Quanto mais a gente expandir a nossa consciência, não somente a energia dos ciúmes vai poder ser transmutada, curada, como muitas outras coisas, né. Eh então vamos lá, para a gente entender, para a gente começar a entender melhor a energia dos ciúmes. Primeiro vamos entender que o ciúmes, ele é um sentimento distorcido do amor, né. Então se a gente está sentindo ciúmes de uma de alguém, de uma pessoa ou de algo, a gente pode sentir ciúmes de coisas físicas também, de objetos, né, é porque a gente ama aquilo. Claro, em determinado nível, não estamos falando que os ciúmes vêm do, por exemplo, do amor incondicional, o alto grau da expressão do amor, não, dali não vai vir nada distorcido. A gente ama algo até certo nível de abertura, até certo nível de ancoragem energética, ainda assim vibrando muito em determinado nível de consciência, e dependendo do nível de consciência, pode ser que saiam outros sentimentos distorcidos desse amor que a gente está sentindo. Então, de maneira simples, para a gente começar esse entendimento, vamos entender que o ciúmes ele é um sentimento distorcido advindo do amor, porque a gente ama algo. E onde exatamente o ciúmes nasce? Tudo bem, ele é um sentimento distorcido do amor, mas será que tem um ponto que ele nasce e se manifesta? Sim, ele nasce do medo de perder aquilo que se acredita ser nosso. É daí que o ciúmes nasce. Então, a gente poderia dizer, ele nasce do medo de perder aquilo que se acredita ser nosso. Poderíamos colocar um ponto final ali, ponto. Mas a gente não vai colocar um ponto final nessa frase, porque acontecem mais coisas depois que esse ciúmes nasce desse medo. O medo em si, para a gente entender ainda melhor, se o ciúmes nasce do medo, vamos dar um passo para trás e entender o que que é o medo. O medo é ausência de amor. Então, fundamentalmente dizendo, o ciúmes ele vai nascer da falta de algo, né. Se ele está nascendo do medo, o fundamento do medo é a falta de amor. Então, o ciúmes ele tá nascendo da falta de algo. Depois que o ciúmes nasce, não para por aí, infelizmente. Depois que esse ciúmes é manifestado dentro de nós, ele acaba trazendo muitas emoções e sentimentos com isso, né. São feridas que vão acabar sendo reveladas junto com os ciúmes. Então, vai vir sentimentos de posse, insegurança, abandono, rejeição, e todas essas emoções e sentimentos, elas estão enraizadas nos nossos corpos energéticos inferiores, especialmente no emocional e no mental inferior. Se a gente for parar para pensar e realmente sentir, vamos entender então que o ciúmes ele não vem da nossa alma. Então se a gente, por exemplo, se você que está me assistindo aí, você se considera uma pessoa bastante ciumenta e você até poderia se perguntar: "Será por que que eu sou tão ciumenta? Por que que da onde que está surgindo isso? Será que é da minha alma? Será que eu sou assim por natureza?" Então, não, a nossa alma está muito acima das nossas expressões inferiores, dos nossos corpos energéticos inferiores, a alma está muito acima disso,
E ciúmes não tem origem na alma, ela o ciúmes ele tem a origem principalmente em memórias traumáticas, padrões de apego, crença limitante acumulada ao longo de muitas vidas. Então, aqueles sentimentos, aquelas sensações posse, insegurança, medo, ficam acumuladas nesses nossos corpos energéticos inferiores, eles passam por transmutações de uma vida para outra, mas fica carregado ali, e essa energia vai se enraizando, ela vai se densificando, se ela não é observada, se ela não é olhada por aquela consciência, aquela energia que está ali parada vai começar a se desarmonizar cada vez mais, né, a se densificar cada vez mais. E, no fundo, a gente também pode ver os ciúmes como uma espécie de sombra que surge quando há falta de confiança em si mesmo. Não é a falta de confiança no seu relacionamento, na pessoa que você se relaciona. No fundo, é uma falta de confiança que você sente em si mesmo. No caso, tô até falando de confiança aqui, mas basicamente o ciúmes ele vai surgir da falta de algo, né. E principalmente então da falta de si mesmo. Então se a gente for fazer um resuminho do que a gente compreendeu até aqui, vamos, ter entendido que o ciúmes ele é um sentimento distorcido advindo do amor, a gente sente ciúmes porque a gente ama, em algum determinado nível. Ele nasce exatamente quando a gente sente medo de perder aquilo que a gente acredita ser nosso. Não tem origem na alma, e sim em memórias traumáticas de muitas vidas passadas acumuladas. Essas experiências que a gente vai vivendo em vidas passadas, elas vão se acumulando energeticamente nesses campos inferiores, e isso vai se somando. Eh, ele é uma também a gente pode ver ele como uma sombra, advinda principalmente da falta de si mesmo. Até aqui, a ideia é a gente olhar com um passo atrás para a energia dos ciúmes, sem estar reativo. Nós estamos ativando, a gente está exercitando a nossa consciência para olhar com mais carinho para uma emoção, um sentimento, um pensamento e ali compreender melhor para poder transmutar. Partindo dessa premissa, a gente vai começar a pensar que nós podemos transmutar os ciúmes quando a gente sentir. E para isso, vamos ressaltar um pouquinho que o ciúmes ele não tem origem na alma. Ele vem de memória, principalmente de memórias traumáticas de vidas passadas acumuladas. E aqui tem uma coisa muitíssimo importante que vocês vão entender o porquê a consciência é muito importante nesse processo de transmutação dos ciúmes. Informação. As energias traumáticas de vidas passadas acumuladas, elas sempre vão vencer a ausência de consciência. Por isso é muito importante a gente olhar, conseguir olhar para os nossos pensamentos e para as nossas emoções, para que a gente não seja reativo às nossas emoções e pensamentos. Se a gente observar bem, a gente vai compreender então que o ciúmes, ele é basicamente uma reação inconsciente da nossa parte, com algum cenário, com alguma pessoa, com alguma coisa. O que que a gente quer dizer quando a gente fala que as energias traumáticas, memórias traumáticas advindas de vidas passadas sempre vão vencer a ausência de consciência? Porque elas foram enraizadas e acumuladas nos nossos corpos energéticos inferiores, e pelo fato delas serem essa energia ser acumulada, vai chegar uma já na a mai para a maioria das pessoas encarnadas hoje que tem muitas vidas aqui no planeta Terra, isso já está suficientemente acumulado,
E se a gente não tiver consciência, essas energias elas vão ativar emoções, sentimentos em geral, pensamentos em geral, e se o nível da consciência está no mental inferior, vai virar uma bagunça. A gente nunca vai conseguir curar uma emoção ou um pensamento se a gente está vibrando com aquela consciência naquele nível. Por isso então que a gente faz questão de falar que a consciência, se conscientizar, né, dar um passo para trás para analisar emoções e pensamentos, o porquê nós estamos sentindo algo, porquê nós estamos pensando algo, é muito importante, porque aí a gente vai conseguir fazer os movimentos para curar e transmutar. Sem a consciência não tem jeito. O que está dentro da gente vai virar, como diz os meus pais, um balaio de gato. E aí, se a gente está entendendo então que a consciência é muito importante para compreender a energia dos ciúmes e além disso, né, não sermos pessoas reativas ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Primeiro a gente vai analisar, primeiro a gente vai observar um pensamento para não ser reativo, para que a gente não seja uma pessoa de reações inconscientes. Entendemos então que a consciência é necessária. Então, se a consciência é necessária, vamos compreender ou relembrar, para quem já estudou esse assunto, o que seriam características de uma consciência inferiora e o que seriam características de uma consciência superiora. Nós vamos sentir energias de uma consciência inferiora e sentir energias de uma consciência superiora, para que a gente possa vislumbrar esses dois espaços e, ao máximo possível, subir esse nível consciencial. Então, para a gente relembrar, o nosso mental inferior, aqui englobando, né, abrangendo a energia dos ciúmes, no caso a gente está indo nessa direção de entender melhor os ciúmes, os ciúmes dentro do mental inferior, como é que ele reverbera? Como é que o mental inferior compreende relações e, especificamente, até os ciúmes, né? Nessa energia. Nesse sentido, o mental inferior ele vai ser especialista em separar o que na verdade é um, porque ele vai fragmentar a realidade, dividindo o amor em meu e teu, e não nosso. Ele vai interpretar muitas das vezes pelo medo, porque ele vai ver o que pode ser ali um espelho de cura, ele vai ver como uma ameaça. Ele vai querer controlar o que sente também, porque ele vai tentar dominar emoções e pessoas para evitar sentir dor. O mental inferior também vai querer comparar e também vai querer competir, porque ele vai medir valor e amor através de olhares externos e não pelo que está dentro dele, não como uma verdade genuína, né? O mental inferior também vai querer julgar e principalmente vai reagir. Reagir às sombras com defesa e não com a verdade da alma. Se a gente sente algo e não sabe o que está sentindo, basicamente dizendo, a gente vai querer reagir, mas não com integração, mas com defesa. Aqui nesse slide a ideia é sentir um pouquinho da energia de um mental inferior, nesse sentido de ciúmes, nesse sentido de conexões e relacionamentos. É assim que, na maioria das vezes, o mental inferior ele encara a realidade. E para trazer agora, então, uma energia de mental superior, a gente vai sentir um pouco características energéticas desse campo de mental superior, justamente para a gente começar a transmutar tudo isso. Então, o mental superior ele vai ser especialista no quê? Em unir o que parece que é dois, o que parece que é separado, porque ele reconhece a essência divina em tudo.
O mental superior vai compreender através do amor e não do medo, porque ele vai interpretar fatos pela luz da verdade da alma, por códigos de luz genuínos. Mental inferior também vai confiar no fluxo divino. Ele é especialista em confiar no fluxo divino, porque ele sabe que se ele estiver conectado à alma, ele não vai precisar controlar nada. Ele já está conectado a uma verdade que é maior. Com isso, vai integrar opostos, vai transformar sombra em aprendizado e vai transformar o medo em consciência. E com isso também ele vai conseguir ver a totalidade, porque vai enxergar a perfeição do caminho e a presença do um em todas as relações e conexões que a gente possa ter. Isso é energia de um mental superior. Nem sempre durante o nosso dia a gente consegue, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente já tenha uma consciência expandida, pode ser que a gente não consiga ancorar e acessar, essas energias e trazer elas para o nosso mental inferior naquele momento que a gente está sentindo os ciúmes. Com isso, a semente cápsula cristal do amor vai ajudar bastante. Mas antes de chegar até os efeitos da semente, no caso para os ciúmes, a gente quer falar um pouco mais então sobre os ciúmes para chamas gêmeas. Almas gêmeas também, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. O importante aqui vai ser compreender que chamas gêmeas, elas dividem os mesmos corpos energéticos superiores. Somente os corpos energéticos inferiores das chamas gêmeas são diferentes, são 2. Os corpos energéticos superiores são os mesmos das chamas gêmeas. É assim também para almas gêmeas de primeiro grau e de segundo grau, mas tem diferenças. Almas gêmeas de primeiro grau dividem certos corpos energéticos específicos e almas gêmeas de segundo grau outros certos corpos energéticos específicos. Esse conhecimento a gente vai trazer em futuros cursos e futuras aulas. Lembrando que todo conhecimento que a gente passa aqui está protegido por direitos autorais, mas lembrem que a importância dessa proteção de direitos autorais é para evitar que o conhecimento seja partilhado distorcidamente. Então, se você está ouvindo a gente passar uma informação que você ainda não sabe, que você gostou da informação, espera até que a gente possa passar esse conhecimento com uma completude maior, e assim você vai poder partilhar com créditos de uma maneira mais completa. Mas aqui nessa aula o importante vai ser a gente inicialmente entender que chamas gêmeas dividem os mesmos corpos superiores, todos eles. E por que é importante dizer isso? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor para as chamas gêmeas a energia dos ciúmes. Os corpos energéticos inferiores, distintos das chamas gêmeas, traz a ilusão da separação da alma um, principalmente na matéria. Essa separação traz uma sensação de ausência, de falta de algo. E é aí, justamente aí, que nasce os ciúmes, que é o medo de perder. Para a gente transmutar os ciúmes, né, utilizando da consciência como uma chave, eu trouxe aqui tanto buscar a transmutação desses ciúmes, com cenários específicos, tanto em um cenário geral também. E aqui é mais para a gente compactar um entendimento que a gente já pode ter alcançado até aqui nessa aula. Com cenários específicos,
Para transmutar os ciúmes, por exemplo, em um cenário específico, por exemplo, você está se relacionando com a sua chama gêmea, ainda não está numa união sustentada, sua chama gêmea quis ir sair com os amigos numa balada à noite, e você sentiu ciúmes. Nesse cenário específico, como é que a gente faria então com essa consciência que a gente recebeu até aqui, como é que a gente faz para começar a atenuar isso? O primeiríssimo passo é lembrar da aula. Vou lembrar do que o Luiz e a Carla falaram lá na aula de ciúmes, vou relembrar dos conceitos, e então eu vou estar a um passo atrás das minhas emoções e pensamentos. Se a gente for reativo às nossas emoções e pensamentos, catapimba, o ciúmes vai estar lá manifestado e a gente não vai conseguir conter ele, vai ser difícil. Então é como se a gente antecipasse esse movimento do ciúmes, com consciência, como estando um passo atrás das nossas emoções e pensamentos. Quanto mais a gente expandir a nossa consciência, quanto mais a gente evoluir como consciência, mais a gente desenvolve essa habilidade de estar a um passo atrás das nossas emoções e pensamentos. E o que, que principalmente facilita isso? Meditação, muita meditação. Quanto mais a gente medita, mais os pensamentos eles vão criando espaço entre um e outro. E as emoções, elas ficam muito mais facilmente observadas, sentidas, analisadas, para a gente reconhecer a origem, para a gente reconhecer como é que aquela emoção está surgindo dentro da gente. Então, nesse sentido dos ciúmes específicos, se você sentiu algo em um cenário específico, seu namorado saiu pra balada e você ficou com ciúmes, ao invés de simplesmente ser reativa emocionalmente, para pensar só um pouquinho, por que que você está sentindo isso? Por que que esse sentimento veio dessa maneira? Se eu senti isso, quais foram os meus pensamentos depois desse sentimento? Ou, eh, talvez eu possa ter sentido algo dentro de mim, porque eu tive determinado pensamento. Então, começar a separar essas coisas, começar a observar tudo isso é o grande primeiro passo para transmutar, não apenas ciúmes, mas todas aquelas emoções que a gente sabe que são, querendo ou não, potencializadas, né? Quando a gente acaba sentindo ciúmes, que foi o que a gente falou lá no início dessa aula, posse, insegurança, rejeição, abandono, todas essas emoções elas podem ser observadas com muito mais carinho, com muita mais atenção, com muito mais consciência para que elas sejam transmutadas. Só que para isso, para a gente conseguir fazer isso, tem um ponto muito importante. A gente precisa ter coragem e humildade para reconhecer as nossas feridas e as nossas sombras. Mas até aí, vale a pena, porque se a gente reconhece as nossas feridas e as nossas sombras, a gente vai reconhecer quem a gente é de verdade. E esse é o caminho para a expansão da consciência, é a gente reconhecer quem a gente é de verdade, né, e para isso a gente vai precisar, observar tanto a nossa luz, quanto também as nossas sombras. Dentro desses cenários específicos, parar para pensar, parar para compreender, parar para analisar um pensamento ou uma emoção. É difícil fazer isso depois que o namorado já saiu pra balada, é muito difícil, mas é prática. Quanto mais expandida é a consciência, mais você vai conseguir não ser reativa, mais você vai conseguir parar e analisar. E com isso, a gente vai conquistando uma condição muito melhor de lidar com tudo que borbulha pra gente, né, de dentro pra fora, de dentro da gente. E num sentido geral, se você é uma pessoa que está me escutando aí e não se considera uma pessoa ciumenta, mas está gostando da aula, está conseguindo compreender, eh, e, você não quer ser uma pessoa ciumenta em aspecto nenhum. Então, basicamente dizendo, em um sentido geral, se conectar à própria fonte de energia para que nós sempre
sejamos, eh, cheios de nós mesmos, a gente nunca vai vibrar na falta de algo. A gente nunca vai buscar no outro o que tá faltando, o que estaria faltando dentro de nós. Se nós somos uma fonte de energia própria, não vai ter nem jeito de sentir ciúmes, porque você não vai precisar colocar uma energia de posse naquilo, porque tá faltando algo em você, né. Você já vai ser cheio de si mesmo. Então, em um sentido geral, se a gente tá entendendo que o ciúmes, ele, ele é originado no fundamento da falta de algo, se formos cheios de nós mesmos, esse ciúmes vai ter pouquíssimas chances de ser manifestado. E aí a gente vai ter uma condição de alinhamento, de harmonia interna muito melhor. Posso dizer para vocês, e aí em um sentido geral, né, novamente dizendo, o aspecto, mediano geral do planeta Terra, o homem, de evolução, posso dizer média, não estou me referindo à alma superevoluída, que poderia lidar com isso de uma maneira mais fácil, não, eu estou pegando aqui o homem de habilidade média, de evolução média. Se essa pessoa acessa o mental superior dela, ali no mental superior desta pessoa, ela vai ter tudo o que ela precisa para ser o melhor ser humano do planeta Terra. No nosso mental superior tem tudo o que a gente precisa para, se a gente quiser, ser o melhor ser humano do planeta Terra. Ah, e isso é maravilhoso, né? Quanta coisa a gente tem dentro de nós que o acesso pode ser difícil e a gente acaba não acessando e a gente acaba não desenvolvendo muita coisa por isso. Eh, e se a gente entender isso ainda melhor, a gente vai acabar chegando na conclusão de que as curas definitivas, eu digo as transmutações genuínas mesmo, aquelas que podemos estar encarando há muitas vidas e que você pode ter chegado numa encarnação que você vai ter resolvido por completo aquele problema, aquilo nunca mais vai ser um problema para você. E eu posso estar me referindo aos ciúmes. Então, para a gente entender a cura definitiva, a transmutação 100% disso, para memórias traumáticas, mentais e emocionais, essa cura ela só pode vir através do mental superior. Veja bem, a cura definitiva, para você nunca mais enfrentar aquele problema na sua vida e nas suas próximas vidas, caso você escolha reencarnar aqui no planeta Terra. Essa cura definitiva, ela só pode vir através do mental superior. O que acontece muitas das vezes é a gente ter um remédio. Um remédio ele vai amortizar, né, ele vai amortecer um sentimento, uma dor, momentaneamente. E esse remédio pode ser que ele não venha do seu mental superior, ou do mental superior de uma outra pessoa. Eh, por isso a gente se refere que a cura definitiva, a transmutação, ela só pode vir, as energias que vão transmutar aquilo com verdade da alma, só pode vir através do mental superior, porque é lá que está os nossos códigos de alma. E tá relembrando aqui, né, tá muito difícil para o ser humano conseguir acessar esse nível de consciência do mental superior. Eh, até para pessoas despertas, pessoas que já têm conhecimento, na maioria, na maior parte do dia, melhor dizendo, elas não estão vibrando em mental superior, elas estão girando em círculos no mental inferior. É um cenário mais comum para as chamas gêmeas que não estão despertas, principalmente o sagrado masculino, mas tem sagrado feminino também que está girando em círculos por aí. E se a gente
tá falando que o problema seria resolvido com consciência, expandindo a nossa consciência do mental inferior para o mental superior. O trabalho da semente cápsula cristal do amor é maravilhoso nesse sentido. Porque a semente vai trazer exatamente aquela energia de mental superior para o mental superior. Tá muito difícil esperar que, principalmente, a pessoa não desperta acesse o mental superior. Se já é difícil para o desperto, raramente ele tá durante o dia dele, ele tá acessando o mental superior, quem dirá para o não desperto? O não desperto, ele tá girando em círculos literalmente o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, é praticamente impossível que a gente espere que essa consciência se eleve a um mental superior, onde estariam todas as energias para transmutar ciúmes e qualquer emoção que venha a se manifestar das nossas expressões. E a semente, ela vai reverberar energias de mental superior dentro do campo do mental inferior. É claro que, como a gente passou na aula 1, na aula 2 também, a reverberação da semente no mental inferior, ela é gradual, ela precisa começar aos poucos, né. Ninguém vai querer ser acordado depois de uma noite de sono com uma luz na cara, porque isso é incômodo, isso não é harmônico. A semente ela vai ancorar uma energia de mental superior. Pode ser que ainda sem muita luz, pode ser que trazendo certas energias que não seria acessada se dependesse daquela consciência pelos seus próprios movimentos. Por isso que o trabalho da semente cápsula cristal de amor está sendo um dos trabalhos que a gente mais está recebendo feedbacks maravilhosos, em todos os sentidos, porque estamos podendo observar reações num bom sentido, né? Captações, por assim dizer, melhor dizendo, de mental superior em muitos sagrados, principalmente masculinos, que não estava conseguindo sentir essas energias, e depois da inserção da semente, eles começaram a ter um reflexo muito melhor para sentir processos de uma maneira melhor, de uma maneira que possa dar continuidade a outros desenvolvimentos, né. A gente não vai conseguir desenvolver o nosso laço com a nossa alma gêmea, com a nossa chama gêmea, se a gente não tá sentindo. Então a gente pode compreender que a semente cápsula cristal do amor, ela vai produzir reverberações energéticas de qualidade superior dentro do campo do mental inferior, facilitando o desenvolvimento e acelerando drasticamente, exponencialmente curas e transmutações. E ali, dentro daquele mental inferior, vai ser muito mais fácil a gente transmutar aquelas energias de uma consciência inferior, lembra daquelas características do mental inferior? A gente vai passar a captar aquelas energias de mental superior de uma maneira muito melhor. Unir o que parece que está separado, compreender através do amor, confiar no fluxo divino, integrando opostos e vendo a totalidade como um, que é a maior característica do mental superior. Eh, Na aula 1 da semente cápsula cristal, a gente fala muita coisa. Se caso você esteja assistindo essa aula e você não tenha assistido ainda a aula número 1 e a aula número 2, a gente fala muita coisa. Na aula 1 a gente fala, o que que é a semente, como é que ela surgiu, como que as pessoas recebem ela, os níveis de consciência, isso que eu dei uma passada aqui mais resumida, a gente explica direitinho como é que funcionam esses níveis de consciência entre mental inferior e superior. A gente fala da estrutura da semente, quais são os códigos que ela que a semente vai reverberar no nosso mental inferior. A gente fala para quem é indicado, principalmente, né, chamas gêmeas e almas gêmeas, que uma parte está inconsciente e a outra parte já está bem consciente.
E a gente coloca perguntas e dúvidas lá também. Na aula 2, a gente fala sobre a câmara de energia taquiônica, a gente fala sobre a energia taquiônica, em si, né, que é a energia que viabiliza esse trabalho. As pessoas ganham uma sessão praticamente gratuita ao, solicitar o trabalho de inserção da semente. A gente fala mais sobre os efeitos e processamentos da semente, alguns outros códigos de reverberação específicos que essa semente vai trazer para quem é terapeuta, para quem não é terapeuta, para quem está buscando muito conhecimento na internet e muitas das vezes conecta com fontes que nem sempre são fontes muito alinhadas ou que está passando ali informações que na verdade são distorcidas. A semente ela tem um código que apita um alarme para essa pessoa que é melhor não se aproximar tanto daquele canal. Aí a gente, nessa aula 2, a gente fala principalmente sobre o efeito na semente para os laços, para os relacionamentos, principalmente afetivos. E principalmente de chamas gêmeas e almas gêmeas. E a gente também tira algumas dúvidas e perguntas lá. Eh, Aqui no finalzinho dessa aula vai ser importante a gente comentar algo, eh como eu já disse, né, muito importante. Eu até coloquei a imagem do nosso planeta Terra aí para representar esse momento planetário. Muito bom, vocês já sabem, muitas chamas gêmeas e almas gêmeas estão se encontrando. Não somente chamas gêmeas estão se encontrando, mas existem muitos pares de chamas gêmeas que estão encontrando simultaneamente outras almas gêmeas. Para muitas pessoas isso pode parecer demais, né. "Nossa, Luiz, Carla do céu, se eu já tô passando o que eu tô pass o que eu tô passando com a minha chama gêmea, imagina se eu encontro uma alma gêmea junto nesse processo". Realmente, é muita potencialidade energética, mas não somente pela potencialidade energética, mas principalmente pelos ciúmes. Infelizmente, muitas chamas gêmeas e almas gêmeas não estão podendo encontrar mais membros das suas famílias de alma, porque o ciúmes ia, acabar surgindo de uma maneira, desarmônica. Então, o que está acontecendo hoje no nosso planeta Terra? As forças da luz, as grandes consciências que hoje estão velando por essa evolução planetária, sabem que basicamente dizendo, o encontro entre almas gêmeas e chamas gêmeas é uma das forças mais poderosas, para não dizer que é a mais poderosa, para evoluir um planeta. E pensa com a gente aqui, se é a força mais poderosa para evoluir um planeta, é melhor que muitas se encontrem o mais rápido possível. Então, imagina, a ferramenta mais poderosa para evoluir um planeta está precisando ser contida. Tem gente que não está podendo encontrar outras almas gêmeas por conta de um simples sentimento que é o ciúmes, simples entre aspas. Essa aula foi criada porque não é tão simples assim, razão pelo qual a gente trouxe consciência sobre esse sentimento, mas infelizmente é isso que está acontecendo. Então, o trabalho da semente cápsula cristal do amor está novamente alinhado a um propósito planetário. A semente cápsula cristal, ela é uma ferramenta que está agindo em alinhamento total com essas forças luminosas, nesse sentido de dissolver com energias do nosso mental superior, energias dos ciúmes, de emoções que vão nos bloquear de potencializar essas conexões, de potencializar encontros de almas. Então, muitas egrégoras, não somente no plano físico, eu tô me referindo até especialmente sobre egrégoras em planos espirituais que estão agindo
de maneira muito próxima a essas emoções dos ciúmes, especificamente dizendo, para que quanto mais a gente transmutar isso, mais essa potencialidade da gente conseguir se conectar com uma chama gêmea, com uma alma gêmea junto, com uma outra alma gêmea junto. Gente, isso é a força mais poderosa do universo. Então, sintam o que a gente está falando aqui para vocês. A gente vai querer, confiem no que eu tô falando, a gente vai querer transmutar os ciúmes da melhor maneira possível, porque com esse sentimento transmutado, muitas possibilidades são, escancaradas e elas são potencializadas exponencialmente em sentido do amor, em sentido de evolução, em sentido de reconhecimento, em principalmente sentido de potencializarmos quem nós somos como pessoas. Quanto mais energia a gente consegue sustentar nesses laços, nessas conexões, mais a gente evolui, mais a gente fica poderoso, literalmente dizendo. Então, é de fato uma importância, grandiosa a gente conseguir tratar com carinho a energia dos ciúmes. Como a gente vem dizendo, né, o trabalho da semente é maravilhoso, a semente cápsula cristal do amor, ela é especialista em transmutar ciúmes. Quem está assistindo essa aula e já fez a inserção da semente lá em julho ou em agosto, quando a gente lançou, provavelmente já está se sentindo melhor em muitos sentidos sobre os ciúmes. Ou se ainda não está se sentindo melhor, é porque ainda não colocou atenção. Agora, com essa aula, a gente vai conseguir colocar atenção. E quando a gente coloca atenção, a gente pode mexer muito melhor naquilo, né? A gente pode colocar, a gente pode alimentar, enfim. E aí, para quem quiser solicitar o trabalho da semente para a gente, ainda seguem os mesmos valores para um laço, tá, 222, a gente dá 50% de desconto se você quiser, inserir a semente para mais um laço. Então, se você é uma pessoa que encontrou sua chama gêmea e tem uma alma gêmea em conexão também, a gente recomenda muito, mas muito, mais do que tudo, que vocês insiram a semente, em ambos os laços. E para isso a gente dá 50% de desconto para esse segundo laço, assim como se você quiser e desejar para um terceiro laço, 50% de desconto também, tá bom? E aí, uma coisa muito legal que a gente faz muita questão de lembrar é quem faz a inserção da semente recebe energia taquiônica, porque a energia mais avançada do universo. Basicamente dizendo, a pessoa vai precisar de uma sessão de 30 minutinhos com a nossa câmara, é possível fazer à distância, não precisa ser presencial, e esse valor que vocês estão vendo aqui é basicamente somente para a inserção da semente. A sessão com a energia taquiônica que a gente precisa dela para poder viabilizar esse trabalho, ela é praticamente gratuita. E vão ser 30 minutinhos de sessão. E é isso. O objetivo dessa aula foi trazer um pouco mais de consciência sobre a energia dos ciúmes, entender de onde vem, entender como é que acaba se potencializando dentro da gente, começar a vislumbrar um espaço onde a gente consegue transmutar, consegue olhar com mais carinho para essas emoções, e se a gente quiser acelerar ainda mais, pular etapas, por assim dizer. Quando eu digo pular etapa, é realmente acelerar o processo. Muita coisa a gente está sentindo, muita desarmonia, muito desalinhamento. A gente está sentindo, no fundo, a gente não precisava disso. Dá para acelerar. E razão pelo qual trabalhos como tanto a câmara de energia taquiônica, que a gente está recebendo feedbacks maravilhosos, quanto a semente cristal do amor estão sendo fundamentais. Então, se você já se sente preparada para acelerar essa transmutação, você pode inserir a cápsula cristal do amor e você vai sentir muitas coisas boas. Tudo bem?
Essa foi a nossa aula 3 sobre a semente cápsula cristal do amor. Nesse vídeo a gente quis trazer mais, uma relevância para o sentimento dos ciúmes. Possivelmente teremos outras aulas, a gente ainda tem bastante coisa para falar desse trabalho, é um trabalho muito complexo, razão pelo qual precisamos gravar aulas para tratar de tudo isso, né, para que vocês entendam bem mesmo como tudo funciona. Tá bom? A gente agradece muito por você ter ficado até aqui com a gente nesse vídeo e gratidão. A gente agradece demais.